É de fato para mim um prazer inenarrável começar a gravação deste vídeo, que não é um vídeo, é a primeira palestra, a primeira videoaula do programa Atmos, que é a realização de um sonho de mais de 10 anos meu, de poder ajudar no desenvolvimento pessoal e espiritual das pessoas. Então, nesse programa eu junto não só o que eu venho aplicando há 7 anos como naturopata, e nem nos últimos meses, onde eu venho me debruçando muito sobre comportamento humano, mas principalmente tudo que eu vivi na vida em mais de 25 anos de profissão. Então é realmente uma satisfação muito grande para mim pessoalmente estar falando com você através desse vídeo. Primeiramente, o que você vai saber nesse vídeo, o que essa aula vai te ensinar de tão valioso, é o que é gatilho. A gente não sabe. Saber o que é gatilho faz uma diferença brutal na vida das pessoas, dá um poder muito grande para elas. Então, rapidamente você vai entender o que é gatilho. Depois eu vou explicar o que são hábitos, atitudes e comportamentos, a diferença entre eles. Isso também te dá uma clareza muito grande para você saber o que fazer, como agir, enfim. A mudança de hábito é realmente algo que a gente precisa praticar e eu vou explicar logo mais por que a gente precisa aprender como mudar os hábitos e aprender como aprender também, né? Saber como nossa mente funciona. Isso é fundamental também, coisa que a gente devia aprender desde a infância, na escola, no primário, se fosse possível. E não, a gente vai tentando aprender a vida inteira e acaba tendo essa vida, décadas, chega nos 40, 50 anos, ainda sabe muito pouco sobre tudo. E por fim eu vou explicar o que a culpa faz dentro do ser humano, dentro de você, e como você pode substituir a culpa pelo quê e qual resultado você vai ter ao substituir a culpa. Então vamos lá, primeiramente o que é um gatilho? No nosso vídeo de apresentação nós falamos sobre a noite, como é sua noite, porque realmente a noite é um momento muito delicado, né? Eu tenho ouvido centenas de depoimentos sobre as pessoas e como sempre eu escuto, para mim o problema é a noite. E por que isso? Não é? Por causa desse acúmulo de emoções, essa vida cansativa que nós temos. Isso tudo você vai aprender muito no programa, por que é assim e como mudar isso, entendeu? Isso eu falo também no meu livro Mundo Sem Obesidade, metade do livro eu explico como que tem sido a história da humanidade nos últimos 100 anos, que tem tudo a ver, né, como a gente vive completamente diferente dos nossos pais e mais ainda dos nossos avós, e por que é assim. Então no livro eu explico isso, e no programa você vai entender isso também. E aí como que você chega à noite e tem energia para fazer algo de bom para você, e é quase impossível mesmo, porque normalmente a gente apanha durante o dia, né, um monte de confusões e pressões e tal, e aí chega à noite e você quer relaxar e quer se dar um regalo, né? Se dar um boi, como a gente se diz aqui em São Paulo. Então você quer, né? Aí pisar na jaca, aí acontece essas coisas. E aí tem os gatilhos à noite. Então eu gosto de explicar o gatilho falando no momento que a pessoa chega em casa à noite e ela sabe que os maus hábitos dela, os piores hábitos dela acontecem ao chegar em casa à noite. E aí como que você faz isso? Você chega, onde você deixa a sua mala, a sua bolsa, aquilo já é um lugar que já desencadeia todas as reações a seguir. Então a partir de você colocar a bolsa ali é um gatilho, parece uma coisa boba, mas você entra em modo automático e você começa a fazer tudo igual até o fim da noite. Se o seu problema é o álcool, é a cerveja, alguma coisa assim, a partir daquele momento de chegar em casa, você já desencadeia, já vai sentir vontade, já vai querer tomar alguma coisa. Se o seu problema é comer muito, seja o que for, ficar grudado num aparelho eletrônico, o que for o seu problema, a sua compulsão, o seu vício, você vai se afundar nele a partir do momento que você chega em casa e inicia o gatilho, que é os primeiros momentos seus em casa. Então você resolver um gatilho é muito fácil, é simples. Você principalmente não fazer esse primeiro ato. Enfim, você inverte a jogada. Vai tomar um banho quando você chega. Se você não toma banho quando você chega, vai tomar um banho assim que você chega. Se você toma banho assim que você chega, não tome banho assim que você chega. Você simplesmente dribla esse gatilho, entende? Então você faz diferente. Não põe a bolsa naquele lugar, não vá direto para a geladeira, não ligue a televisão. Enfim, o que você faz, assim que você chega, você muda. Faz alguma coisa já que você já te direciona para o que você quer fazer à noite, entende? Aquilo que vai fazer bem realmente para a sua vida. E aí, uma coisa simples e muito bacana, você pode mudar a disposição dos móveis da sala, por exemplo. Se a sua noite é perdida ali na sala, você muda, desalinha a poltrona
Ó, o sofá que você senta para assistir televisão, dá a televisão, deixa ela inclinada para outra direção. E você pode colocar um livro ali, se você quer ter o hábito de ler, coloque um livro bacana, uma coisa que você quer ler, que começar. Se você nunca leu um livro na sua vida, não tem problema. Escolha um, compre um livro e coloque ali perto da televisão, substitua o celular pelo livro. Tudo isso são mudanças muito positivas para a sua vida, que vão fazer com que você cresça, que você se desenvolva. Então você começa a forçar os seus hábitos a irem por essa direção. Então são coisas simples que dão uma diferença brutal na nossa vida. E aí, aproveitando o que eu comentei, falei em hábitos. Hábitos são repetições, são programações do nosso cérebro, da nossa mente, e que a gente faz em modo automático. Então você vai acumulando essas ações e você não demora para você reprogramar isso, entende? Então são décadas fazendo a mesma coisa. E para você mudar não vai ser de um dia para o outro, uma semana para outra. Você precisa fazer certinho durante 3 semanas para aquilo ser assimilado. Já está mais do que comprovado isso, que o cérebro humano precisa de 21 dias seguidos fazendo a mesma coisa para mudar. O melhor exemplo que eu conheço disso é pessoas que perdem um braço, que têm um braço amputado, só depois do 21º dia ele para de tentar pegar coisas com o braço que ele não tem mais. O cérebro dele, o corpo dele aceita que aquele membro não existe mais e aí ele começa a se adaptar a usar apenas o outro braço. Então essa é a mágica dos 21 dias, das 3 semanas, e você precisa ter a força necessária para aguentar, para conseguir passar por esses 21 dias, e que eu sei como é, por isso que eu criei o programa Atmos para poder ajudar você a ter essa força, a ter pessoas que te ajudam a conseguir superar um dia depois do outro. E aí vem a diferença entre comportamento e atitude. O comportamento é algo que nosso corpo ele tem uma programação muito forte. E no programa Atmos você também vai entender muito sobre o seu corpo. Isso é fundamental para a nossa vida. Coisa que eu também acredito que deveria ser ensinado na escola, entender como que a gente funciona, autoconhecimento. Então, no programa Atmos você vai saber disso. E uma das programações mais fortes que nosso corpo tem é não gastar energia desnecessariamente. Então, ele cria vários mecanismos para ele não gastar energia de forma alguma com besteira, com coisas que não precisa. O comportamento é justamente essa estratégia do corpo de criar um modus de agir sempre conforme, para ele não ter que pensar toda hora que você tiver que ir direto para o seu trabalho. Enfim, você já tem um comportamento, você já tem todo um caminho neurônio. Ai, meu Deus! O comportamento é justamente isso, você tem toda uma programação já gravada e você faz aquilo sem você pensar, entende? Então, o comportamento é isso, que você não precisa raciocinar para você dirigir até o seu trabalho, enfim, para fazer a maior parte das coisas do seu dia, você não raciocina, você toma decisões segundo a sua programação de sempre. Isso para o corpo é muito bom, porque ele tem essa facilidade de não gastar energia pensando, raciocinando, perdendo tempo, uma coisa que ele já está programado para fazer. O problema é que a maioria dos nossos comportamentos também foram construídos de maneira aleatória, e isso não tem como ser algo bom, não é? Então, para a gente construir bons comportamentos, a gente precisa desenvolver isso, a gente precisa ter atitude, ter objetivo, ter meta, traçar e fazer aquilo acontecer. Não é aleatoriamente que a gente vai adquirir bons comportamentos, a gente absorve isso dos nossos familiares, do meio ambiente, da sociedade, e normalmente são péssimos comportamentos. Então, no programa você vai aprender a desconstruir e construir comportamentos bons. E aí a atitude é diferente. Então, você todo dia toma um banho tipo comportamento, você vai lá tomar aquele banho básico, mas se é um dia especial, se você vai ter um encontro especial, você vai ter uma noite especial, você não toma um banho básico. A mesma coisa é preparar uma refeição. Se você costuma cozinhar todo dia, você faz aquela comida daquele jeito qualquer e está acostumado. É uma forma de cozinhar comportamental. Agora, quando você vai cozinhar para uma pessoa muito especial, é um dia especial, você faz tudo diferente, os ingredientes são diferentes, o seu estado emocional é diferente. Então, você cozinha com atitude. E as atitudes moldam o comportamento. A diferença principal entre atitude e comportamento é que para ter atitude a gente raciocina, é uma coisa que foge da nossa programação, foge
do que a gente está acostumado a fazer. Então, gasta mais energia, entende? Mas você agindo, fazendo atitudes programadas, todas numa direção que você quer chegar, você molda novos comportamentos. E aquilo entra dentro do seu subconsciente e aquilo você vai reproduzir também sem raciocinar. E agora eu quero falar um pouquinho do programa Atmos. Antes de falar da culpa, que é o encerramento dessa nossa primeira palestra, você saber que o programa Atmos é basicamente uma academia da força de vontade, uma academia da sua musculatura interior, sabe? Do seu corpo não material, do seu espírito, do seu caráter. Eu gosto muito de falar de força de caráter, desenvolver força de caráter, desenvolvimento humano, desenvolvimento intelectual. Todas essas coisas são fundamentais para a gente se sentir bem, para a gente não ter mais ansiedade, para a gente ter tranquilidade na vida, saber onde nós estamos, onde nós queremos chegar, e está tudo bem, está tudo no cronograma e nós vamos seguindo, trabalhando, desenvolvendo as coisas e chegando dia após dia onde a gente quer chegar. Então, o programa é basicamente isso. Você desenvolveu, eu te dar essas ferramentas, te dar esses conhecimentos para você desenvolver e mais do que isso, ter uma pessoa te ajudando a fazer isso, ter alguém pegando na sua mão, que é a sua facilitadora, e te ajudando a dar um passo de cada vez, ter dúvida, você tem a quem perguntar. Nas nossas lives, você tendo alguma dúvida, eu vou responder suas perguntas nas nossas lives de segunda, quarta e sexta, às 8h30 da noite. Então, tudo isso é um conjunto que, de tanto ver pessoas se debatendo, tendo resultados incríveis, mudando hábitos assim, de uma maneira maravilhosa, e dali 2, 3 anos, a vida dando uma rasteira nelas, elas voltam e a volta é muito difícil. Essa pancada da vida, aí volta a tudo que ela tinha conquistado, ela perde, e aí ela tem que ir de novo, isso é muito desgastante. A maioria não tem essa força de voltar, entende? Isso é muito dolorido para mim, que há tanto tempo trabalho com isso. A gente chegou a se envolver com dezenas de mulheres, de pessoas, mais mulheres, né, que a gente atende, mas alguns homens também. Então a gente sofre, a gente vê esse sofrimento, a gente torce, a gente se desgasta, faz de tudo para poder ajudar. E aí surge essa maravilha que é o programa Atmos, que eu acredito 1000% que ele é a melhor coisa que existe para ajudar você a mudar de uma vez por todas e nunca mais sofrer. A vida pode fazer o que quiser com você, que você vai ter uma força brutal para superar e você continuar no caminho que você está. Não desfocar, não desviar e muito menos voltar para trás. Então, o objetivo principal do programa é isso, é você ter essa força interior assim, colossal, ser um trem, sabe? Um trem em movimento na direção do que você quer e é isso que a gente vai fazer juntos. Para finalizar, então, vou falar da culpa, que a gente tem a ideia errada de que a culpa ela tem uma função, eu vou me sentir mal de fazer isso e depois eu vou mudar, e isso é errado. 90 e tantos % das pessoas, a culpa ela só agride, só machuca, só diminui a sua energia, só diminui a sua força de caráter, só te coloca para baixo, só te prostra, e aí ela gera outro erro, né? Você erra, sente a culpa, e essa culpa te deixa tão mal que você não tem controle, você perde ainda mais o seu controle e você vai voltar às vezes para o mesmo erro. Se você bebeu, se você tem problema com álcool, como eu já falei aqui, dei exemplo, e você bebeu e ficou mal, teve a ressaca, sofreu, você passa aquele dia todo mal por causa disso, e aí você termina o dia falando, não, mas eu estou sofrendo tanto que eu vou aprender. A próxima oportunidade você vai estar tão com a moral baixa, que é muito capaz de você cair no erro de novo, e você vai se culpar novamente. E isso é um ciclo vicioso, entende? A culpa, ela é um dos sentimentos mais inúteis que existe. Ele é usado pelo nosso sabotador mesmo para colocar a gente para baixo, para ele esmagar a gente, para conseguir sempre tirar a gente um pouco mais do prumo, enfim. Então a culpa é algo que você tem que suprimir, entender que ela não vai te ajudar e você não se sente culpado. Só que aí que está a grande sacada. Muitas pessoas que eu já falei sobre a culpa, elas entendem errado, né? Quando a gente não tem tempo de fazer essa explicação mais longa, a pessoa simplesmente num áudio que eu mandei, a pessoa falou assim, pô, bacana, hein, esse negócio de culpa. Eu testei e foi maravilhoso. Comi 5 pedaços de bolo e não senti nenhuma culpa, foi maravilhoso. Eu ouvi essa frase exatamente assim. Quando eu falo que a culpa faz mal, eu não estou querendo dizer que a irresponsabilidade faz bem.
Então, o meio termo e o que eu ensino você a substituir a culpa é pelo caminho do meio, que é a responsabilidade. Então, você agindo com responsabilidade, você não sente culpa e você não vai para o caminho da irresponsabilidade, fazer o que quiser, deixar a vida me levar, se afundar nos vícios, entende? Que é tudo que a gente não precisa, é esse caminho. Entre a irresponsabilidade e a culpa, talvez, não tenho certeza, a culpa seja melhor. Mas, sem dúvida, treinar, ter responsabilidade. Saber da onde vem a responsabilidade? Vem do comprometimento com você mesma. Vem do comprometimento com o seu futuro, com as suas metas, com o que você quer, com o seu eu do futuro, o seu eu ideal que você quer ser, entende? Então você tem que traçar isso. Isso você vai aprender já na próxima aula do curso, do programa. Você vai aprender como traçar as suas metas, como saber qual é o seu propósito, qual é a sua missão. Tudo isso é muito importante para a gente se tornar esse ser pleno, entende? Esse ser onde tem a vida, os 4 pontos da vida estão bem, estão fortes, estão firmes, então a gente se sente bem. Não tem outra forma de ser, entende? Não tem remédio que vai nos dar alegria, não existe isso. Todos os caminhos levam à perdição. O único caminho realmente bom é esse do equilíbrio. Quando você investe nas 4 horas da sua vida e você tem o retorno disso dentro de você, que é tranquilidade, paz de espírito, conquistas, muitas conquistas. Entende? Que é isso que todos nós queremos, né? Todos nós queremos melhorar, todos nós queremos trabalhar e ver as coisas acontecendo. Então, isso tudo você vai aprender, né? Os 4 campos da nossa vida: saúde física, financeira, emocional, sentimental, amorosa, familiar e a intelectual. Esses são os 4 campos da nossa vida que você aprende a fortalecer e traçar metas para eles. E como você vai, durante a semana, trabalhar, dividir o seu tempo durante a semana e não deixar nenhuma dessas áreas de fora. Entende? É uma coisa simples demais de fazer. Só de você, como eu falei agora, só de você entender o que são gatilhos, atitudes, o que são hábitos e comportamentos, isso já abre sua mente. No programa você vai treinar isso diariamente. Você tem áudios que você ouve, a gente te instrui como você vai ouvir esses áudios, que vão fazendo essa reprogramação mental. E ainda, além de tudo, você tem os desafios, tem as metas, tem tudo para você fazer, seguir. Não demanda muito tempo, você não vai ficar horas fazendo coisas para o programa. São coisas de minutos mesmo, é menos do que a gente gasta, a maioria do brasileiro gasta na rede social, que são 4 horas por dia, é muito menos do que isso. Então a gente te ensina também o mal da rede social, o mal do vício em celular. Então você só tem a ganhar, força, tempo, não perder dinheiro com besteira. Então tudo isso, e aprender a ganhar dinheiro é uma coisa que eu vou focar bastante também no empreendedorismo, você saber como fazer isso. Trabalhar inclusive no programa, ser uma facilitadora, você se empenhando no programa, você tem uma chance absurda de ser aprovada e trabalhar junto com a gente, ganhar em média R$ 1.500 por mês, para trabalhar algumas horas por dia de casa, onde você estiver, e ganhar mais do que a média que o povo brasileiro ganha. Então, essas são as nossas excelentes notícias e essa foi a nossa primeira aula. Troque a culpa pela responsabilidade, troque os gatilhos, fuja dos gatilhos, drible, seja mais inteligente do que a sua programação mental. Tenho certeza que isso vai te dar uma mudança drástica desde que você aplique, eu sei que você gostou de aprender, mas agora é com você de executar. Não adianta só falar, pô, que legal esse conhecimento. Se você amanhã fizer tudo igual, não serviu de nada.